também gostaria de formular algumas questões, agora enquanto deputada pelo Partido Comunista Português, e vou abordar aqui três aspectos, também para não repetir aquilo que já foi aqui dito. Falou aqui, na sua intervenção e na sua opinião, de que esta lei, e nós partilhamos também dessa reflexão e dessa análise, ou seja, a proposta de lei que o Governo aqui nos traz, de facto, muito embora no seu objeto tenha um objeto bastante abrangente, depois quando vamos ao concreto, no articulado, vai muito depois nos ensaios clínicos, de facto, direcionados para a indústria farmacêutica e não aborda toda a dimensão da investigação clínica. Nós também considerávamos, de facto, devia de ser mais abrangente. A questão que eu gostaria de colocar, até porque ontem, numa das audições que aqui tivemos, foi até com o professor António Faria Vaz, que fez essa referência da investigação comercial, foi colocado aqui um aspecto que eu gostaria de perguntar a sua opinião, que é, o Governo apresenta esta lei, mas que, na opinião desse professor, não está estabelecido ou não está determinado qual é que é a estratégia do país para a investigação clínica. O que é que nós queremos da investigação clínica? Que áreas, ou seja, o que é que a nós nos interessa enquanto país? E até tendo em conta essa abrangência, e até tendo em conta, de facto, a especial atenção que o professor deu a toda a dimensão da investigação, nomeadamente a investigação que é desenvolvida por investigadores nas nossas instituições, por iniciativa dessas mesmas instituições e não da indústria farmacêutica, gostava de ouvir um pouco a sua opinião sobre isto, porque de facto nós consideramos que a existência, o desenvolvimento da investigação clínica é muito importante, nomeadamente na aquisição de mais conhecimento numa área tão sensível e como esta, e quando nós temos, ou seja, e quando é uma investigação em que quem estamos a investigar, a base são os seres humanos, não é? Ou seja, e isto nós nunca podemos esquecer, aliás, acho que é uma questão central e primordial em todo este aspecto, pela mais-valia que pode trazer aos seres humanos, às pessoas, mas também na necessidade da salvaguarda dos seus direitos, da sua dignidade e de todos os seus aspectos. Por isso, o que gostaria de perguntar, na sua opinião, é o que é que nós queremos, ou seja, o que é que, em termos de estratégia para o nosso país, seria relevante e se isso deveria estar ou não contemplado, pode não ser exatamente no diploma, na lei, mas se não deveríamos também ter princípios claros, bem determinados sobre aquilo que nós pretendemos para a investigação clínica. Associado a esta questão da investigação que é promovida pelo investigador individual ou pelas instituições públicas, que sai aqui um pouco a talho de foice que não é desenvolvido, aliás, nesta proposta de lei, o que eu gostaria de perguntar era, na sua opinião, o que é que, em termos gerais, no sentido de não pormenorizar, porque se calhar a solução pode passar por integrar nesta proposta de lei ou poderia passar por fazer um outro diploma, como até falou, mais abrangente com questão de princípios e depois pormenorizar. Mas o que é que, na sua opinião, que medidas concretas é que se poderiam tomar para promover também mais essa investigação, potenciar e criar as condições para que fosse desenvolvida no nosso país? E depois uma última questão que eu gostaria de colocar tem a ver exatamente com o desenvolvimento também da investigação clínica, ou seja, tem surgido uma opinião generalizada de que o país está a perder a este nível, ou seja, não estamos a desenvolver da forma como seria desejável. Muitas vezes é colocada as questões das burocracias, as questões dos timings, mas
E o professor trouxe aqui uma outra questão que também já veio aqui para cima da mesa e que eu acho que nós também deveríamos dar atenção e que ontem também foi aqui abordado e acho que valia a pena também podermos nos debruçar mais pormenorizadamente sobre ela, que é as condições depois em que se realiza a investigação clínica no nosso país. Falou na disponibilidade dos médicos depois para a sua realização nas instituições. Nós sabemos hoje de facto que com as necessidades também assistenciais para os utentes, a investigação clínica é mais uma tarefa em cima de todas as outras que os profissionais já estão a desenvolver, e isso pode ser de facto uma força de bloqueio, mas o que eu gostaria que pudesse desenvolver, ou seja, que condições é que o nosso país precisa ter, seja condições legais, né, do ponto de vista da legalização, legislativa, mas que outras condições, nomeadamente de meios, é que nós deveríamos ter para que de facto a investigação clínica fosse mais desenvolvida e a sua atividade fosse mais desenvolvida no nosso país. Eram estas as 3 questões que eu gostaria de colocar.